Senhor Jesus, Deus e Pai, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer porque temos visto o teu cuidado, a tua bondade em nossas vidas sempre, Senhor. Nós te agradecemos porque tu tens nos conservado bem. Temos tido lutas, mas temos tido vitória em todas elas. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada por cada família da nossa igreja. Obrigada pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Senhor, obrigada porque estamos tendo a oportunidade de voltar a cultuá-lo presencialmente na igreja. Pedimos, Senhor, que nos proteja ainda mais nesses momentos, que possamos voltar, mas que nada de mal aconteça, ninguém fique doente, corra tudo bem, segundo a tua vontade, Senhor. Convidamos para que estejas nessa reunião dirigindo cada palavra, Senhor, que a tua vontade seja expressa aqui, não a nossa. Nós te agradecemos e pedimos a tua unção, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar aqui já a nossa pauta, só um minutinho. Estão enxergando aí? Sim. Bem, irmãos, eu vejo que estamos num tempo de renovação, né? Nós ficamos esse tempo todo afastados, é um novo tempo, e é um tempo da gente lembrar do primeiro amor, do chamado que nós recebemos para servir as famílias, cuidando da herança do Senhor. Esse é um convite para você que colocou a mão no arado, está aqui firme, né, animado. Vamos abençoar a nossa comunidade, formando uma geração forte e compromissada com o bem. Há um esforço absurdo no mundo, no sentido de afastar as crianças da verdade. Eles incutem na cabeça delas que a família é opressora. A sua família te poda muito, eles não entendem, são muito conservadores, se livra da sua família, engana, mente, né? Esse é um movimento que eu tenho sentido bastante, assim, no meio dos adolescentes que eu vivo, né? No meio de adolescentes. Então, eu tenho certeza que não é só lá onde eu estou diariamente, é uma coisa que tem se espalhado no mundo, que o inimigo sabe muito bem como seduzir as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, né? E se Deus tem nos revelado esses acontecimentos tristes, é porque Ele espera que possamos fazer alguma coisa no que estiver a nosso alcance, né? Filosofias demoníacas estão sendo espalhadas e estão presentes na vida dos nossos filhos e alunos. Por exemplo, a do relativismo. Ela seduz de uma forma impressionante. Ela põe na cabeça das crianças que não existe uma verdade absoluta. Uma coisa pode ser errado para um, mas para outro pode ser permitido. Um absurdo, né? Não é isso que a Bíblia nos mostra. Eu conheci uma família que a mãe era muito correta, né? Só que o pai não era, obviamente, não era cristão e falava muito palavrão, mas falava muito, tá? E eu presenciei ela falando na frente dos filhos assim: mas na boca do papai isso não é pecado, isso na boca dele não é errado. Então, gente, olha que absurdo, né? O que esses filhos entenderam? Que algumas coisas pode fazer, mesmo que tiver escrito na Bíblia, né? Então, o inimigo tem sido muito astuto, né, em colocar mentiras no coração das crianças, até dos adultos, né? Uma outra situação que eu vivi conversando com o pai, né? Os alunos descobriram uma maneira
de pegar as respostas naquele Google Formulários, né? O professor prepara uma prova, porque a gente estava tudo online e as provas tinham que ser feitas assim, né? Então, ele preparava o Google Forms, só que na original dele, ele já deixava as respostas para que ficasse mais fácil para ele corrigir. Mas o aluno, ele recebia, claro, sem as respostas, e ele tinha lá ou que digitar ou que clicar na alternativa correta. Um aluno descobriu, né, pela internet, como obter as respostas do professor. E, claro, a classe inteira tirou 10, porque ele compartilhou com todo mundo pelo WhatsApp. E eu estava comentando, né, com o pai de família, e ele falou assim para mim: ah, mas o menino foi inteligente, ele merece um 10. Eu falei: como assim? Ele foi desonesto, ele obteve as respostas não por estudar, por saber, ele obteve as respostas de uma maneira ilícita. Ah, não, mas eu acho que ele merece um 10. Então, vejam, gente, como está deturpada a verdade, né? As pessoas estão confundindo muito. Então, imagina a cabecinha das crianças se vê o pai falando uma coisa dessas, né? Imagina como fica a cabecinha das crianças. Então, é claro que nós não vamos na igreja entrar em embates, né? Em ficar. Mas o que a criança precisa saber da verdade, nós precisamos falar para ela, né? Ela não pode ser enganada, e principalmente dentro da igreja. Nós somos levantados por Deus para resgatar esses fundamentos da verdade, né? Cada um de nós tem o seu papel nessa construção. E eu vejo, irmãos, que mais do que nunca a gente precisa ensinar os princípios eternos desenhados pelo nosso Criador. Ensinar que existe sim a verdade absoluta e que só há liberdade em Jesus, porque está aí se propagando pelo mundo que a liberdade, né, não está preso a nenhuma regra, não estar limitado. Eu faço o que eu tenho vontade, né? Tudo é relativo, nada é certo. Então, nós precisamos mostrar que a verdadeira liberdade envolve obediência. A verdadeira liberdade só existe em Jesus, não existe outra liberdade. Se você não está em Jesus, você está cativo de Satanás. E nós precisamos, irmãos, semear o temor do Senhor no coração dos nossos filhos e alunos. Sem temor, não há obediência à palavra. Quem não teme a Deus, não tem ânimo, né, de obedecer a palavra, porque não é fácil, né? A gente andar nos caminhos, né, corretos não é fácil. Então, se a gente não tiver o temor de Deus, nós não conseguimos. Então, por isso que a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa com o temor do Senhor. A partir daí, ele vai receber a palavra, ter obediência, ter força para obedecer, né? Bem, não quero me estender muito. Vamos para a nossa pauta, então. Até então, né, desde março do ano passado, estávamos online com aulas remotas. Aí nós fizemos duas turmas diferentes, né, de não alfabetizados, que era a Seara 1, e dos alfabetizados, que era a Seara 2. Agora, voltando no presencial, que será o primeiro cultinho presencial, dia 31/10, vão voltar as divisões como era antes, tá? Berçário, 2 a 3, 4 a 6, 7 a 10 e adolescentes, né? Adolescentes acima de 11 anos. E vocês vão ver que a igreja está muito linda, as salinhas todas pintadinhas, bonitinhas, né? Então precisamos cuidar, falar para as crianças não estragarem, né? Cuidar para não sujar paredes, cuidar bem dos materiais, enfim.
Esse é um princípio também, né, que nós devemos ensinar para eles, que é o princípio da mordomia, cuidar bem das coisas que Deus nos dá, né? Bem, protocolos sanitários, né? Máscara, né, em todo o tempo que a gente tiver lá nas salinhas com as crianças, álcool gel sempre, né? Pegou, vou pegar os lápis para distribuir lápis de cor para as crianças, álcool gel na mão de todo mundo, né? Janelas e portas sempre abertas. Se estiver muito calor, que agora vai começar o tempo do calor, a gente até pode ligar um pouco o ar-condicionado, tá? Não tem problema nenhum, até porque tem sala que não tem nem janela, né? Mas não pode ficar com a porta fechada, tá? A gente tem que ligar o ar, mas deixar a porta aberta para circular um pouco. Só que tem um porém, o ar-condicionado ele não pode funcionar muito tempo com a porta aberta, porque sobrecarrega, ele pode quebrar. Então, a gente dá uma refrescada na sala, né? Depois desliga, tá? Vamos fazer assim, né? Por um tempo, aí a gente vai ter que tomar esses cuidados, tá? Preparar as aulas, né? Vamos sempre procurar pensar em atividades. Acho que deixa eu tirar de cima aqui. Preparar as aulas pensando em brincadeiras que não promovam muita aglomeração, né? Eu não sei bem quantas crianças nós vamos receber em cada sala, mas evitar contato físico, o quanto a gente puder, né, na medida do possível, criar brincadeiras que eles possam fazer meio separados, cada um numa ponta da mesa, né, esse tipo de coisa. E os brinquedos, por exemplo, das crianças menores que têm aquelas caixas de brinquedos, né? É preciso ter o cuidado de estar passando álcool, né? Sempre nos brinquedos. Eu vou ver se eu compro aquele alquinho de espirrar, que é mais prático, né? De aerosol, assim fica mais prático para fazer a higiene dos brinquedos. E é melhor não pegar todos os brinquedos, né? Espalhar muito brinquedo. É melhor reduzir o número de brinquedos para a gente conseguir manter higienizado, né? Evitar que os bebês, as crianças fiquem trocando os brinquedos um com o outro. Então, ter esse olhar, né? De cuidado, tá? Com essa época tão delicada que a gente está vivendo, né? A escala do departamento infantil, eu vou procurar sempre passar para os organizadores do culto, porque quem tiver escalado vai ter passagem livre, né, para o culto, passe livre. Até porque a maior parte do culto nós não vamos ficar lá embaixo quando estivermos escalados, né? E você precisa estar, então você vai ter esse passe livre, tá? Ainda vou conversar, né, com o corpo eclesiástico, mas vou procurar passar a escala para eles, tá? Dia 30 nós vamos ter a festa das crianças, né? E a gente vai precisar de voluntários, assim, para lá no dia, né, receber as crianças, organizar, distribuir o lanchinho que vai ter, esse tipo de coisas. Quem pode, coloca para mim o seu nome no chat, vai ser às 15 horas, porém, se você puder chegar mais cedo, a gente vai estar lá desde cedo fazendo a decoração, né, organizando, sei lá, tem um monte de coisa para organizar. O quanto você puder ir mais cedo, melhor, né? Vai ser mais ou menos, Ari, das 15 às 17, mais ou menos, que vai ser o evento, por aí, né? É, vai depender também das brincadeiras, se for fazer ligação, então tem só essa questão aí. Mas ano passado, acho que não passou muito disso, não. Foi das 3h30, 5h30, 6 horas, foi mais ou menos isso aí. Tá certo. Então, a gente está precisando de pessoas lá para ajudar, né? Então, se você puder ir, me dá seu nome para a gente poder se organizar, né? Escreve para mim aí no chat ou então me manda depois no WhatsApp, tá?
E a Márcia, escala... Oi, posso te perguntar uma coisa? Você falou do passe Pode. livre, eu não ouvi muito bem, falhou um pouco aqui. E outra coisa que eu ia te perguntar, o lanchinho, como que vai ser feito durante as aulas? Vai ser vai ser saquinho para ele comer? separadinho, tá? A gente vai entregar tipo um kit, né, para cada um, Isso. tá? Mas eles não vão comer na sala? Não, pode comer na sala, não tem problema. Ah, tá. Tá? Só que eles não podem ficar muito perto, porque eles vão ter que tirar a máscara, né? Aí, Tá. na hora de comer, né, fica um pouco afastado, mas pode comer na sala, sim, tá? Tá, e o passe livre é o que mesmo? Desculpa. Então, é que eu disse assim, o dia que você estiver na escala, você vai ter passe livre por culto, né? Porque agora não tem a inscrição, né? A gente não tem que se inscrever, mas eu vou passar a escala para os pastores, né? Não sei quem vai estar organizando isso, acho que é o Dan, né? No momento, eu vou passar a escala para eles e eles vão saber que nesse dia você precisa estar na igreja, né? Eu não sei se vai precisar se inscrever, até porque quando a gente está escalado, a gente fica pouco lá embaixo, né? A gente fica a maior parte lá em cima nas salinhas, né? E sobre a escala de vocês, nós ainda não fizemos, tá? Vai começar domingo que vem, né? Dia 31, e a gente vai conversando pelo WhatsApp nos grupos que já existem, tá? E aí a gente vai acertando essa escala aí, a gente faz até dezembro, tá? E aí para o ano que vem, se tiver alguma alteração, a gente vai conversando. Por enquanto vai ser bem parecido com o que era antes da pandemia, tá? Eu agradeço. A Juliana, você quer falar alguma coisa? Eu esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu vi que falta bastante gente, né, aqui no nosso grupo. Acho que seria importante a gente depois até criar uma ata de quem assistiu, mesmo gravado. Tá. Porque depois, se a gente tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente não vai poder usar de que, não sabia, né? Verdade. Porque agora esse retorno é meio complicado, é delicado. Se aparecer um caso, já vai ser responsabilidade da igreja, porque o inimigo é sujo. Então, a gente precisa aí ter cuidados, né? Então, eu penso que eu já até anotei aqui no celular quem está, para saber que está ciente. E para a gente pedir que quem assistir dá um ok para nós, mesmo a gravação da reunião, para a gente saber que está ciente de todos esses protocolos, né? Penso que a gente pode pôr por escrito também no grupo, porque assim a gente também consegue ter o acesso de quem viu, quem leu, e aí tá mais ter esse controle, né? Certo. Eu acho que pode imprimir, inclusive, uma folhinha só ou duas, e deixar na porta do lado de dentro de cada salinha, talvez, né? Uma sugestão. Também, verdade. Vou fazer isso, vou fazer todas essas ideias. Mas acho que não, Marta, tudo ok. Obrigada, Ju. E eu vou pedir, então, para o pastor André nos abençoar, né? Ô, Mar, eu posso fazer uma pergunta? Ah, claro, deixa eu descompartilhar aqui para ver vocês. Pronto, pode falar. Quem que falou? Eu e a Dorina. Ah, pode falar. Pode ir lá, Dor, eu falo depois, pode perguntar. Tá bom, Lu, obrigada. É que eu cheguei um pouco mais tarde, eu não peguei o comecinho, eu queria saber se vocês falaram a partir de qual idade a gente vai pedir para que as crianças usem máscara. E a questão da porta e janela aberta é um ou outro, né? Porque, por exemplo, no berçário não tem a menor condição. Eles vão sair para todo canto. Então, é verdade, porta ou janela, né? Mas tem janela, né? O berçário então, porta não dá, ou janela. Porque berçário, eu acho que até no 2 a 3 também vai ser a janela. Abrir a persiana e abrir os vidros, mas a porta não tem como, eles vão sair. Berçário, e a máscara tem berçário idade? A gente não pode pedir num daqueles portõezinhos de criança? É uma opção, gradezinha, né? Aí pode abrir para aquele lado do banheiro, sabe? Para aquela outra porta, né? Comprar uns portõezinhos no 2 a 3 e no berçário, aí deixa, né, um pouquinho mais arejado. Se bem que no 2 a 3 a janela é grande, mas ela não abre muito,
Mas na 2 a 3 tem 2 janelas, né? Tem aquela grandona da parede e a lateral. Então, ali, se deixar todas as janelas abertas, acho que nem precisa da porta aberta. Mas o berçário é verdade, a janela é menor. Eu penso assim, ó, eu penso que a gente tinha que deixar tudo aberto o máximo possível, entendeu? Porque para circular ar, até porque o 7 a 10 não tem zero circulação de ar, então ele vai depender acho que do 4 a 6, né? Entendeu? Ele vai depender do 4 a 6 lá da sala da frente, que tem janela, que tem uma janela. É o 7 a 10, do 4 a 6 tem janela. Então, janela isso, entendeu? 7 a 10 vai depender do 4 a 6 para entrar algum ar, senão não entra nada. Então, acho que vai ter que ficar tudo aberto, todas as salas abertas, vai ser meio difícil, porque os pequenininhos falam mais, né? Os grandes, o 7 a 10 talvez seja o mais barulhento de todos, porque eles são mais ativos, mais dinâmicos, né? Então, vai ter que ser tudo aberto e paciência, é o que a gente vai conseguir fazer para ter a coisa funcionando, né? Eu acho que essa grade, pastor, é boa até no 2 a 3, viu? Não só no berçário, acho que no 2 a 3 também seria bom. Tá bom. A gente providencia assim, sem problema, tá? Não sei se todo mundo escutou da festa das crianças, né? Do dia 30, e essa festa vai ser para comemorar o Dia das Crianças e também já é assim, a comemoração do retorno, né? Como coincidiu, vai dar certo, né? Vai ser a comemoração dos 2 eventos aí, tá bom? E também relembrando do Halloween, né? Sim. Também a gente aproveitando para dar essa notificação do que significa, o que não significa nada para nós o Halloween, na verdade. Verdade. Que nós comemoramos no dia 31 a Reforma Protestante, né? Sim. Verdade. Para os maiores dá para a gente ensinar melhor, né, sobre isso, para o 4 a 6 até já dá para falar alguma coisa, 7 a 10 é adolescentes, né? Ô, Má, deixa eu te perguntar uma coisa, não vai ter mais o online, né? Não, não vai, só o presencial. A gente, porque assim, eu acho que como é que a gente não teria uma possibilidade de a gente estudar, de fazer pelo menos para os maiores alguma coisa híbrida? Porque vão passar finais de semana sem nada, né? Os maiores que eu digo é que nem seria a Seara 2, a idade do Lelê, do Matheus, né? Da Julinha. Eu não sei se para eles a gente não poderia pensar numa coisa híbrida. Eu não sei se uma escala de 2 é possível, mas por exemplo, eu até o Pedro não tomar as vacinas, eu não consigo ir. O Matheus ficaria sem o cultinho até eu conseguir voltar a frequentar o culto. Eu não sei se isso é dificuldade de outras mães, né? Deve ser, sim. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Desculpa te interromper, Má. Pode falar. Então, a igreja lá do meu sogro não fazia online, né? O cultinho. Eles gravavam e subiam no YouTube. Então, eu acho que, de repente, porque aí dá para fazer qualquer dia da semana. A pessoa que de repente, estiver escalado para fazer a aula, faz uma gravação, alguma coisinha assim para quem está em casa e sobe no YouTube, sabe? E aí a criança que não pode ir e fica até para evangelismo. Fica lá os vídeos gravados do Ministério Infantil e fica lá para quem quiser assistir. Então, acho que, de repente, isso é uma saída. Eu acho que a gente está com um pouco quórum, né? Eu acho que a gente, olha quantos professores só estão aqui hoje. A gente tem que pensar bem. O que eu sugiro, Lu, e Márcia e Ju, é o seguinte: primeiro avaliar. Porque o caso específico do Matheus é muito fácil de resolver. A Ariana leva. Não vejo problema nenhum, entendeu? Pega, leva e fica lá com a gente. Tem uma família inteira para... A Ariana, o Caio eu sei que não leva. Não vou levar ninguém, seu Igor, não. A Ariana eu sei que leva. O Caio eu já não confio, porque eu não sei se ele é crente ainda, depois da pandemia, então ainda estou avaliando aqui. Mas assim, entendeu? Então acho que o caso seu, Lu, que é uma preocupação super válida, eu não acredito que a gente vai ter problema de pessoa não conseguir ir, porque a gente já está falando lá no grupo de 100 pessoas, né?
Eu não lembro da nossa igreja ter mais que 120 num culto, entendeu? Já tem uma frequência rotativa natural. Talvez os primeiros meses, o primeiro, segundo mês, que é novembro já, pode ser que tenha todo mundo querendo ir. Mas, naturalmente, dezembro já está a pessoa já entrando de férias, janeiro está todo mundo de férias, não tem nem 70 pessoas no culto, então, aí fevereiro também é fim de férias, então tudo começa em março, que eu acho que essas coisas já vão estar mais organizadas e resolvidas. Por isso que eu acho que foi muito propício de Deus a gente estar começando nesse momento. Então, eu não acho que a gente vai ter esse problema, a gente precisa avaliar, porque talvez os professores não fiquem no louvor, já subam direto na salinha, entendeu? A gente pode tentar, porque lá na sala vai ter TV, então o cara consegue assistir o louvor, a palavra ali, enquanto as crianças estão subindo, e isso esvazia o culto para liberar mais gente para o salão, e as crianças também não já sobem direto, podem fazer o louvor já lá na salinha, a gente pode pensar alguma coisa assim também, porque agora tem TV, a gente pode ligar o culto do YouTube na TV lá em cima. Acho que dá para organizar uma coisa legal, entendeu? E aí as crianças não contam como cadeira, não contando como cadeira, em vez de 100 pessoas, já cabe 120. 120 já é o nosso número, né? 120, 130. Então, talvez a gente consiga organizar isso. Por isso que é importante esses primeiros passos aí que a gente está dando. Sugiro isso, eu não sei o que vocês acham, entendeu? Ah, legal. Seria muito bom se desse para gravar o cultinho, né? Assim, no momento, transmitir, mas é muito equipamento, gente, não é fácil, né? É muito investimento, tal, então talvez não fosse viável. Mas eu acho, né, que o pastor André falou muito corretamente. Vamos iniciar assim, né? E vamos vendo, com o passar do tempo, os problemas que vão surgindo e a gente vai tentando resolver, arrumar solução para todos eles. Tá bom? Maravilha. Obrigada, gente. Posso falar? Bom dia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Azul. Azul, pode falar. Eu não ouvi bem. Essa ideia do pastor André eu achei sensacional para esse começo, porque evita realmente aglomerações ali quando vai chegando, com as crianças ali no meio, correndo, né? Eu acho que realmente eu acho que é super viável, né? E a gente já vai se arrumando na salinha, já vai todo mundo ali se alocando, acho que vai ser bem legal. Eu gostaria de saber também, a Dorina fez uma pergunta com relação à idade do uso da máscara. Ah, é verdade. Então, eu acho que do 2 a 3 para cima, pelo menos a gente vê criança pequena usando, né? Se o 2 a 3 conseguir ficar de máscara, é o ideal, né? E eu acho assim, às vezes, nos primeiros dias eles não conseguem, mas depois vê que o outro fica, tal, vai acostumando, tá? Eu acho que, né, quanto mais puder mantê-los de máscara, melhor. E também, eu ia falar uma outra coisa, me fugiu. Márcia, também eu gostaria de saber como é que fica a questão do berçário, né? Que o berçário, graças a Deus, né, maravilhosamente, a palavra do Senhor está bem cheio, né? Como é que a gente vai estar com o quadro de professores? Na verdade, só tem 3 bebês, né, atualmente, que, por exemplo, o Kim, acho que não vai começar aí já. O Pedrinho da Lu também, acho que vai esperar um pouquinho. Então, na verdade, tem só a Sarinha que acho que está indo. O João faz 2 em novembro, né? Então, já faz 2, mas ainda fica lá. Então, dezembro, quando que ele faz 2? Ele faz 25 de novembro. Já agora. Então, eu já estou contando com ele, eu já estava contando com ele no 2 a 3, então ele ainda tem uns domingos no berçário, né? Então, depois o ano que vem que vai ter mais bebês, né? Aí já vai ter o da Renata, que está na barriguinha ainda, o da Ana Maria, mas por enquanto tem poucos, né, que estão indo. O que tem mais criança é no 7 a 10 e os adolescentes. As outras salas está um número, assim, pelo tamanho da sala, está um número razoável, né, de crianças, pelo menos pelo levantamento que eu e a Ju fizemos, né? A não ser que venha visitantes, mas se
continuarem as mesmas crianças, está um número bom, mesmo que forem todos, dá para, né, mantê-los lá numa mesma sala, tá? O que eu ia dizer que eu tinha esquecido é o seguinte, que pode ser que as crianças vão estranhar um pouco, né, no começo, as pequenas, porque ficou muito tempo sem ir na igreja, tal, então tem que ter aquela época do acolhimento. Vai ter vez que a mãe vai ter que ficar um pouquinho junto lá no berçário até o bebê, né, parar de chorar, às vezes até no 2 a 3, tá? Mas não tem como, né, tem que ter esse tempo, tá? Eu vou procurar no dia 31 estar lá e procurar não ficar com aula, para dar um suporte um pouquinho em cada sala, para ver como vai funcionar esse primeiro cultinho, né? Tá bom? E como a gente, então, agora fazendo isso das crianças já subirem no louvor, então os professores precisam chegar cedo, a criança não pode subir e ficar lá sozinha, né? O professor precisa chegar pelo menos uns 10 minutos antes de começar o culto para receber as crianças lá em cima, tá bom? E se você pensar em alguém, né, que seria bom trabalhar no departamento infantil, fala comigo ou com a Ju, tá? Porque a gente está precisando de soldados aqui nesse exército, tá bom? Ô, Má, na de 2 a 3, antes nós ficávamos em duas. No comecinho ficava em uma, depois ficávamos em duas pela quantidade de crianças. Eu não sei como vai estar a quantidade agora. Vai começar com uma ou com duas? Porque de repente os pais que ficarem pode ajudar também, né? Não sei. No 2 a 3 de berçário é sempre bom mais de uma, sempre, porque tem que, às vezes, por exemplo, no 2 a 3, às vezes tem que levar no banheiro, né? A não ser que tiver só um bebê ou só uma criança, aí a outra pode descer, né? Mas se tiver mais de uma, já é bom ficar em duas. Então, eu vou procurar escalar sempre duas, né? Tanto no berçário, até a Débora que faz a escala, ela não está aqui porque ela está trabalhando hoje, mas ela vai assistir a gravação depois, tá? Mas é sempre duas. No 4 a 6... Mar, desculpa, eu posso só fazer uma sugestão a respeito desse ponto? Pode. Se a escala estiver muito enxuta, nas escolas não tem aqueles auxiliares rotativos, assim, se tiver muito enxuto, uma pessoa que vai ficar lá em cima para dar suporte para todas as salas? Se um precisa ir no banheiro, se precisa chamar a mãe de alguém, precisa pegar alguma coisinha, de repente, se tiver muito enxuto e não dá para colocar duas por vez, tem uma pessoa que vai ficar ali nas portas, ajudando, controlando até como as portas vão estar abertas, né? Entrada, saída, onde está indo, onde não está, de repente pode ser uma boa. É uma diaconisa do Ministério Infantil, né, Dorina? Isso, uma diaconinha, Isso, na verdade o que a gente fazia era assim, por exemplo, às vezes no 2 a 3 estava com pouca professora, muita criança, e no berçário estava com 2 ou 3 professoras e poucos bebês. Aí a gente pedia, né, para ir uma do berçário ajudar no 2 a 3, isso a gente já fez, né? Ou então a ideia da Dorina também é muito boa, né? Vamos pensar nisso sim, tá bom? E acho assim... Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Pode não sei falar, também se Dorina. falaram sobre isso, mas a gente vai ter algum procedimento, se alguma criança sobe, assim, a gente percebe que está ranhentinha, está espirrando, está tossindo, e tá ali, porque a gente vai tentar evitar o contato deles o máximo que der, mas criança é criança. Então, se a gente vê que, poxa, tá espirrando muito, tá tossindo, tá com o nariz escorrendo, a gente vai fazer alguma coisa sobre isso? Eu acho que vocês devem me chamar ou a Ju. Ju, acho que é importante a gente, o dia que uma não estiver no culto, né, vamos supor que lote um culto, né? Eu não posso ficar indo todo domingo, eu não sou mais bonitinha que os outros, né? Então, talvez tenha algum domingo, por exemplo, que eu não possa ir, mas aí acho que ou eu ou a Ju é importante, né? Tá uma das duas sempre, a gente revezar. Aí, se acontecer isso ou qualquer outra situação que você achar, né, relevante, chama
ou eu ou a Ju que estivermos lá e comunica, né? É um período delicado que a gente tem que estar atento a tudo, né? E é importante vocês manterem a gente a par. E eu peço o seguinte, não conversem assim nada com as mães, especialmente aquelas que não são do departamento infantil, sem uma testemunha junto, sem eu ou a Ju junto, tá? Por exemplo, você viu que a criança está com algum problema, chama eu ou a Ju para a gente conversarmos juntas com a mãe, tá? Porque é delicado, às vezes a mãe se ofende, aí fica só a palavra contra dela, não tinha ninguém ouvindo a conversa, né? É delicado, tá? Eu já vivi situações de saia justa, então é por isso que é bom, né? Sempre ter mais de uma pessoa para conversar com a mãe, tá? Quando, né, tem algo para falar delicado para a mãe, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Só complementar aqui o comentário da Renata, é verdade, a gente também acha que é bem importante que eles fiquem, entendeu? É só uma questão mesmo de tempo até a gente ter espaço, é só para isso. Não é, a ideia não é tirar eles do louvor, na verdade a ideia é conseguir fazer com que todas as crianças consigam participar, né? Só por isso, entendeu? Para a gente não precisar fazer o gravado. Essa é a ideia, só para não precisar ter o gravado, até porque eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas eu não acho que o gravado seja tão bom quanto o presencial, particularmente, né? Até para as crianças também, eu não acho. Acho que supriu, ajudou. Então, se a gente conseguir organizar, perder, e eles vão fazer o louvor, só que vão fazer lá em cima na TVzinha com o professor junto, né? Mas vão acompanhar até o louvor lá de baixo, não vai ser... Ou, de repente, a gente pode até aperfeiçoar isso futuramente para ter um louvor das crianças, isso eu acho bem legal, mais dinâmico, mais legal, tudo, mas isso é coisa que a gente pode ir melhorando. Mas a ideia principal não era tirar eles de lá, a ideia é abrir espaço, que aí, se abrindo espaço de um professor e das crianças, você já consegue quase, talvez, não ter problema de frequência de pessoas. Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque assim, depois que o cultinho acaba, e aí desce todo mundo, aí fica todo mundo lá embaixo, né? Não tem como segurar muito, né? Nesse caso, como que vai funcionar? Porque vamos imaginar assim, as crianças já chegam, já sobem, então elas não contam como participantes na parte de baixo, vai? Mas em algum momento elas vão descer e ficar lá embaixo com os pais. Como que a gente faz? A gente aumenta o horário de aula, a gente segura eles na sala, como que a gente faz? Eu acho que a pergunta é boa, e a gente só vai conseguir fazer isso funcionar se os pastores, e aí é uma coisa que a gente vai ter que tratar lá, reduzirem o tamanho de culto, entendeu? Posso falar depois? Pode. Então, assim, a gente tem que dar uma reduzida no tamanho de culto, porque não dá para segurar eles lá, até porque se você fica segurando muito, eles vão começar a se agarrar, se pegar, correr, aí tudo aquilo que você queria evitar, voltou, né? Então aí a gente vai, mas os cultos, você vê, o louvor já está menor, acho que a palavra também dá para dar uma reduzida, e aí provavelmente a mãe sobe, já pega a criança e já tchau, e vai embora, né? André, posso falar? Pode, claro. Oi, paz, Senhor, tudo bem? Paz. Vamos lá, eu escutei a reunião inteira, eu vi, na verdade, meu ponto de vista, eu vou ser muito sincera, em Guaianazes já é assim, já faz muito tempo. Criança chegou, já desce, eles ficam 2 horas e pouco com todos os professores. Eu creio que a Márcia já foi lá, a Márcia vê. Facilita melhor, é muito mais viável. A criança já realmente subir, já vai ter essa televisão, já põe realmente no YouTube um louvor para eles louvarem e realmente começar a aula no horário que começar o culto. Enquanto isso, fica meio livre para eles. Principalmente eu estou falando pelos pequenos. Então, que seja 40 minutos lá embaixo, o pai muitas vezes nem consegue louvar, não consegue se conectar com Jesus, porque está prestando atenção na criança, porque nem todas as crianças são quietinhas. Os meus nunca foram muito quietinhos, isso todo mundo sabe. Então, é uma dificuldade para todo mundo. Já que nós temos essa liberdade, tem que verificar se os professores estão dispostos a ficar mais tempo com as crianças. A gente pode ter milhares de ideias, mas o meu ponto de vista é: professor vai estar empenhado em ficar 2 horas com as crianças? Então, esse é o nosso teste, Taína.
Esse é nosso, os professores, Tayana, esse é nosso teste. Os professores estão aqui e a gente pode testar. Se der certo, legal. Se não der, a gente não tem compromisso nenhum com o erro. A gente volta, entendeu? Volto a dizer, o importante aqui não é nem, a gente não está nem muito preocupado com a forma, né? A nossa maior preocupação foi um levantamento da Lu, que falou, pô, gente, mas e quando a gente não puder ir? Vai ficar, às vezes, talvez a pessoa fique 2 cultos sem poder levar a criança, ou que nem a Lu e o Gé, como a Renata. A Renata não, porque ela é pequenininho, né? Mas alguém que não esteja podendo participar, alguém que tenha idoso em casa, sei lá, a gente nunca sabe. Mas aí a criança fica com algum conteúdo, né? Ela não fica sem nada. A outra sugestão foi o que a Márcia deu. Colocar uma câmera lá e ministrar, mas o que eu penso, já foi difícil quando você estava fazendo a aula por online. Se você fizer uma aula para os alunos e a criança ficar assistindo lá, eu acho que vai ser mais difícil ainda dela se concentrar. Por isso que eu penso, o ideal seria a gente conseguir acomodar todo mundo no salão de culto. Eventualmente, daqui 2, 3 meses, quando a gente já não tiver, ou daqui 6 meses, quando não tiver mais esse problema de tamanho, né? Porque o problema é que nem todo mundo consegue participar, porque uma criança, aqui em casa, nós vamos tomar 4 lugares e só vamos usar praticamente 1, ou talvez nenhum, porque se eu der aula, ajuda a aula, o SAMU faz a aula e a gente fica na aula, teoricamente nós vamos tomar 4 lugares que ninguém vai usar, entendeu? Aí é injusto, né? Não é assim, podia dar esses 4 lugares se eu subisse direto. Então, a minha lógica foi essa, não foi, eu nem acho que seja o melhor dos mundos, nem acho que a gente está preparado para isso. Eu acho que vai ser difícil mesmo segurar as crianças, por isso que eu falei também. Isso só vai funcionar se a gente conversar com os pastores e eles se comprometerem, porque você sabe como nós somos, né? Eu tenho que tirar o chapéu por chapéu aqui, né? Hora eu sou chapéu de professor, hora eu sou chapéu de pastor. Mas a gente tem que se comprometer a fazer o culto mais enxuto um pouco. O louvor, eu sei que já está acontecendo isso. Culto tem 3, 4 músicas no máximo, só tem 4 músicas se forem músicas curtas, se forem músicas longas repetitivas, só 3. Então eu sei que o tempo do louvor já está encurtando. Se a gente encurtar um pouco o tempo da palavra e não deixar a coisa ficar prolixa, né? Porque às vezes o que mata o culto é ficar prolixo. Agora alguém quer falar, agora que nem a gente termina a reunião em 10 minutos. E nós estamos agora aqui há 40 falando. Se a gente consegue ser menos prolixo no culto e mais direto, mais dinâmico, o culto faz em 1h30. 1h30, eu lembro no meu tempo, 1 hora é difícil de dar aula em 1 hora, é curto tempo, né? Então, 1h30 você faz meia de louvor. Gostei da ideia aí que falaram, de em vez de usar o louvor lá de baixo, colocar um louvor infantil. Eu acho que eles vão ficar muito eu posso me comprometer de ver com o Caio aqui, se quando ele está escalado no louvor, ele consegue passar nas salinhas e tocar violão para as crianças. Que eu acho e se esse louvor fizesse essa parte das crianças, não sei se é muita viagem da minha cabeça, mas fizesse lá na garagem? Pode ser essa também. Parte do louvor, não, mas porque assim, não dá, porque depois tem que passar pelo salão de culto para subir para as salas, aí atrapalha o culto, não dá. É verdade, tem razão. A gente já pensou nisso, seria bem legal aquele espação, né, para fazer um louvorzinho todo domingo, mas não dá por causa disso. E também, né, por falta de pessoal, né? Mas eu acho que você pode ver que o Caio, quando ele voltar para a igreja, Ari, quando ele se reconciliar com Deus, você pode ver com ele... Ele vai voltar, pode deixar. Eu não gosto dessa igreja. De repente, organizar as músicas que sejam músicas. Porque, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma de que música eu ponho para as crianças. Vou tocar um João Alexandre lá, os meninos vão chorar, né? De desgosto e tristeza. Então, mas de repente, né, falar, pô, vamos, tem essas músicas aqui que são legais, música que pula, sobe, desce, mexe, vira. Meu, vai ser muito mais legal do que eles ficarem lá embaixo, muito mais produtivo, eles vão receber muito mais. É outra dinâmica de culto, entendeu? É outra dinâmica de culto. Então, e a gente tem TV em todas as salas. Agora dá para fazer isso, entendeu? Dá para organizar. Então, eu acho que se alguém puder pegar e falar, não, eu vou cuidar aqui, vou separar e já deixa preparada, né? Uma playlistzinha, cria uma playlist 7-10 no YouTube, 4-6. Berçário, umas musiquinhas bem calminhas para os bebês não chorarem. Então tem tudo isso, né? Eu acho que é legal. Posso falar uma coisa? Eu acho que a gente melhora muito a qualidade do louvor das crianças. Sim. Oi, Má, posso falar uma coisa? Pode, claro. Continuando esse lance que o André falou, eu acho super bacana, porque já vai ter a TV. Então, talvez, se usar a TV para colocar o louvor
adequado para aquela faixa etária, eu acho bacana. Sim. Porque daí você pode perguntar para as crianças, qual que você quer ouvir? Sei lá. É verdade. Ou você já deixa meio pré-determinado. Aí você já põe lá 4 músicas e fala, você quer ouvir essa ou essa? Sabe? Só para fazer uma graça, para deixar eles interagirem, na verdade, mas ficaria, acho que talvez mais na veia mesmo. Porque a gente já fez, quando a igreja ainda era do outro lado, quantas vezes a Juliana estava lá no violão com a Isabela, a Rebeca, os Onagas, o Dudu. Eu lembro assim, sabe, visualmente deles fazendo louvor ali antes de começar a aula. Só que eu acho que é muito complicado a gente deixar sempre uma pessoa. Se a gente tem esse equipamento hoje ali, eu acho que a gente tem que facilitar para poder não demandar tantas pessoas, porque toda vez que entra e sai, até você reorganizar, até você colocar as crianças no prumo de novo, demora um pouco. Então, eu acredito que, por esse lance todo que a gente está falando, gente, é uma outra realidade. A gente nem sabe se tudo isso vai dar certo. Né? Hoje, o menos é mais, em todos os sentidos, principalmente por conta da segurança, né? da ventilação e tudo mais. Então, eu vejo assim, se a gente tem a TV ali e dá para colocar no YouTube, faz como o André falou, já meio que deixa uma pré-lista na playlist ali para poder já colocar e fica mais adequado. Vamos supor, a música que é bacana para o 7 a 10 talvez não seja bacana para o 2 a 3, entendeu? Não tenha a mesma... É muito criancinha para um e é muito avançado para outro. Então, talvez ali, olha, vamos dançar junto. Sei lá, eu acho que interage mais, tem esse tempo de falar, caramba, esse louvor é para mim, é na minha idade, eu posso. Não que eles não saibam, é o que a Márcia, a gente já conversou há muito tempo atrás. Os louvores, caramba, eles sabem tudo. É muito bacana quando eles já sabem os louvores do adulto. Mas eu vejo assim, que por ter a TV, eu acho que demanda menos pessoas, porque se a gente, de repente, contar com o Caio, eu acho que é mais gente envolvida. Eu acho que a gente tem que tentar minimizar, mesmo porque a gente não está com muitos professores agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, talvez a gente utilize essa TV para nos facilitar, e não, sabe assim, ela já está agregando, e usar só para aquele momento, ou usar para um momento específico da aula, olha, eu quero fazer alguma coisa, porque também, senão, eu tenho receio, às vezes, da TV tirar a possibilidade da interação professor-aluno e aluno, Sim. Entende? Então, a gente tem que usar a TV pontualmente, não para ficar, então vamos lá, a gente... aperta o play e deixa a coisa rolar por 1h30, beleza, passar bem. Não. Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado, na minha opinião, tá? Na minha modesta opinião, a gente tem que ficar muito atento, porque eles já é uma geração que é mega ligado a computador, a celular, a tela, de um modo geral. Então, se a gente naquele momento, não tiver o tete-a-tete, não vai ter mais, gente, não vai ter mais. E cada dia mais, os bebês estão cada vez mais desconectados do pessoal e conectados na tela. Então, talvez ali seria realmente um elemento para nos ajudar, sabe? Assim, para facilitar. Sim. E não para agregar. É o que eu penso. Me perdoe se eu falei demais. Não, é verdade, né? A gente não pode deixar a TV dar a aula, né? A TV é um apoio para tocar uma música. De repente, você arrumou lá um videozinho, né, interessante sobre aquela aula. Muito cuidado, né, com a filosofia que está por trás de cada musiquinha, de cada vídeo. Se você deve pesquisar se aquilo é realmente de fonte cristã. Qualquer dúvida, procure o pastor André, a minha, a Juliana, a gente tira as dúvidas juntas. Por exemplo, nesse tempo online, uma professora me mandou uma musiquinha, falou, posso pôr? Era uma música daquela, acho que era Cristina Mel, se eu não me engano, uma cantora consagrada, gospel, tudo. Mas, gente, a música, eu falei, não, desculpa, mas essa música parece de carnaval. Para mim era era uma marchinha de carnaval. Então a letra falava de Deus, tudo, mas não sei, me pesou no coração o ritmo daquela música. Aí eu procurei uma outra música, né, do mesmo tema. Pedi para a professora me perdoar, mas para não colocar essa música. Então, a gente precisa estar sempre em oração para Deus mostrar, né? Que espírito existe atrás das musiquinhas. A gente usa com muita liberdade o 3 palavrinhas,
a turma do print, aquela que a gente usou muito nessa época de aula remota, o Minha Vida é uma Viagem, só que eles são adventistas, então também tem que tomar cuidado, tá, com algumas coisas que, né, a doutrina deles difere um pouquinho da nossa, então precisa estar atento, tá, gente? Prestando atenção nisso, e qualquer dúvida nos procure, a gente está sempre à disposição, tá? E também, por exemplo, encontrei um vídeo interessante para ilustrar a aula. É para ilustrar a aula, não é para colocar o vídeo, aí o vídeo deu a sua aula e você não teve interação nenhuma com a criança, né? Até porque nosso livro, ele vem lá no começo, o objetivo da aula. É super importante a gente seguir aquele objetivo. Quando você pega um vídeo explicando a história e você não acrescenta nada, né, do seu ensino, aquele vídeo não tem muitas vezes aquele objetivo daquela aula, né? Então fica meio... Se você contar primeiro a história e depois passar o vídeo para reforçar, beleza, tá? Se estiver de acordo, né, com os preceitos cristãos, tudo sem problema. Que nem eu gosto muito de levar fotos históricas, né? Às vezes tem capítulo que conta das guerras, né, que eles tinham, tal, e às vezes a gente encontra ilustrações, pinturas sobre retratando aquele momento. Isso é muito legal, né, de levar na aula para as crianças, ou mapas, né, localizar no mapa. Olha, agora com a televisão vai ser muito fácil, né, de procurar um mapa lá e mostrar onde que é a região, onde era antigamente, onde é hoje, como que é, o que mudou, né? Então, a TV fica com esse papel para enriquecer a aula, nunca vai substituir a nossa aula, né? E é isso que eu penso também, né? Deixa eu só esclarecer aqui as perguntas no chat, me corrija aí se eu estiver errada. Tayana, assim, essa questão dos professores estarem dispostos a isso, nesse momento, todos nós vamos estar nos readaptando. Uhum. Então, assim, não é nenhuma questão de disposição ou não disposição, é necessidade e cuidado com o próximo aqui, né? Então, a gente vai ter que estar dispostos a ficar lá em cima. Então, como eu brinquei, a Márcia falou, eu ou ela lá em cima. Então, a gente também não vai estar lá embaixo no culto para dar essa assessoria, esse suporte para vocês, que normalmente a gente não fazia, não precisava. Então, nesse momento, é uma disposição diferente para a gente ver o que vai acontecer, se vai dar tudo certo, o número, a volta, a gente sentir como é que vai ficar. E no caso aí da Dorina, que ela colocou das crianças, eu também acho que é necessário que eles estejam lá embaixo, sim, até porque é um culto da família, então é um momento legal que a família está junto, que está louvando, mas que nesse momento também a gente está fazendo para evitar. Então, sempre pensando que tudo que a gente está fazendo agora é momentâneo, não é uma ideia que fique, que perdure. Daqui em janeiro, fevereiro, a gente volta a conversar o que funcionou, o que foi legal, o que dá para manter, o que a gente faz. Isso. Nada estático, estanque, que é isso e vai ser. É um teste para a gente ver como é que vai ficar essa questão e poder acolher e abrir para mais pessoas, porque estão todos querendo voltar. Então, se a gente puder facilitar, acolher, estar junto, distribuir melhor para todos, né? Não sei se foi isso que eu respondi aí para a Tayane e para a Dorina, mas acho que é isso. E a Azul falou, né, de passar o material para nós antes de ministrar, ok, tá? Pode passar, sim. É legal mesmo, tá? Ju, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que não está aqui, mas que falou que vai continuar, né, nas aulas. É que tem gente que está trabalhando hoje, né? Tem 1000 situações aí, tá? Mas o nosso time está maior do que isso. Acho que dá para a gente dividir de um jeito que vocês também tenham, né, oportunidade, claro, de ver mais de um culto por mês, tá? E outra coisa, né? A gente sabe que o ideal é ministrar para as crianças no olho a olho, né? No presencial.
E, às vezes, se a gente começa a transmitir muito a aula online, às vezes, mesmo a criança que poderia ir presencial acaba ficando e assistindo de casa, né? Então, talvez, vamos pensar, né, nisso, que o melhor seja deixar só presencial mesmo, porque a gente sabe que foi, né, bom o ano passado, foi assim uma saída, mas não é o ideal, a gente consegue ministrar mesmo no presencial, né? Então, a Lu, né, já tem uma solução para o Mateuzinho ir, e se outras famílias nos procurar, a gente, né, vê o que faz, mas acho que o ideal é ter mesmo só o presencial, tá? A não ser em situações muito, né, específicas, tá? E mais alguém quer falar alguma coisa? Olha lá, o João Gabriel, a tia Azul leva. Legal. Eu acho que a reunião, o sucesso da reunião e do fechamento de um grupo é exatamente isso. Cada um tem aí uma sugestão, um ponto de vista, mas eu acho que nesse momento, é que nem fala, é um momento, a gente crê que seja passageiro, mas nós todos temos que falar a mesma língua, até mesmo para o negócio fluir e a gente ser convincente que é necessário nesse momento, independente se a gente concorda ou não, é o que está sendo fechado e que é importante, né? Como todos aqui tiveram a oportunidade de falar, mas tem coisas que eu acho que tem que ser feito e nós todos temos que falar a mesma língua até tudo isso passar, né? Sim. Por isso que é importante, de vez em quando, a gente se reunir, né? Aqui, pelo menos aqui no Zoom, para a gente trocar ideia, sentir o que cada uma pensa, as dificuldades, as necessidades, né? Márcia, eu posso falar? Pode, Adri. Então, eu queria saber se você pode passar uma lista das crianças de cada sala, assim, para mim, a sala que é de 2 a 3, só para a gente mais ou menos se programar e saber como vai ser a disposição das crianças na sala. A gente fez aqui, eu e a Ju. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Gente, eu vou ter que me ausentar, porque eu preciso resolver umas coisas e 2 horas eu tenho que estar na igreja. Tá bom, Ari? Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Beijo. Imagina, tchau, obrigada, viu? Deus abençoe aí vocês. Amém. Tá aparecendo, Adri? Tá. Aqui, né, berçário, tá vendo? É que eu não consigo, fica muito pequeno se eu diminuir assim. É que eu fiz no Word. Tá bom. Tá bom? O 2 a 3 o João Gabriel está no berçário ainda. Na minha cabeça, eu já tinha colocado ele no 2 a 3, mas ainda está no berçário, né? Até fim de novembro. Que eu me lembre, não sei se eu esqueci, né, de alguma criança, o Rafael da Taína e o Uric. Eu não sei se o Joaquim da Jéssica, acho que ele não estava mais indo, né? Eu não sei se ele já tem 4 também. Eu acho o Joaquim é um pouquinho mais velho que o Dani, ele tem 4, sim. Então ele já está no 4 a 6, se ele for para a igreja, né? Então, que eu me lembrei, essas 2 crianças, e logo o João Gabriel vai também, né? A Maria Eduarda já foi para o 4 a 6 também, a Lívia, né? Tá, e aqui tem o 7 a 10, os adolescentes são as salas que tem mais. Até os adolescentes, né? A Ju está vendo com a Daça de fazer uma divisão, porque tem muito, né? Tem muitos adolescentes naquela sala, tá? E vai ficar bom a divisão. Esse era o 7 a 10 antigamente, então, né? Já fugiram tudo para os adolescentes. E assim, verdade. Eles ficam loucos para ir para os adolescentes. Não dá nem para a gente segurar, sabe? Eles nem...
muitas vezes eles nem fizeram 11 anos ainda e já querem ir. Eu falo, não, calma, você vai ter o seu tempo lá. Por enquanto você é de 7 a 10. Ai, muito legal, né? Então é isso, tá, gente? Posso tirar o compartilhamento? Pode. Você vê, o 4 a 6 também tem um número pequeno, aquela sala comporta perfeitamente, e a sala do 7 a 10 já é maior mesmo, né? Tem mais criança, mas já é uma sala maior, ela é comprida. Então, acho que está tudo sob controle, né? Ô, Márcia, se você puder depois disponibilizar essa lista para a gente, claro, seria interessante, por favor, obrigada. Tá bom. Assim como, eu acho que até o conteúdo mesmo da reunião, né? Para a gente poder estar a par e, de repente, como foi dito, né? Pode anexar lá dentro? Pode, mas para a gente dar uma olhada se perdeu alguma coisa, acho super bacana, né? Ok, eu vou mandar tanto a gravação quanto por escrito, um resuminho da pauta, tá? Tá. Omar, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que as salas estão, tanto é que eu participei disso, as salas estão separadas, estão decoradas, né, de acordo com a idade, mas se você, não sei se realmente houver a necessidade, podia trocar o 7 a 10 para a sala da frente e os adolescentes para trás, para de repente, assim, acomodar melhor, não sei, é só uma ideia, né? Sim, pode ser. Porque você disse que está realmente mais enxuto o número de professores, seria só por uma questão de logística mesmo, daí depois toca, porque eu sei que toda a decoração, tudo foi preparado para isso, mas de repente, né? Eu acho que talvez seja mais barato a gente inverter as salas do que desmembrar mais, eu não sei, seria nosso jeito. Sim, é que a gente vai ainda não sabe ao certo quantos vão, né? Mas se eu chegar lá na hora e tiver mais crianças, a gente troca sim, sem problema nenhum, é uma possibilidade, né? Tudo bem, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu peço então para o pastor André, né, abençoar as crianças e os professores, tá bom? Por favor. Amém. Antes eu quero só confirmar uma palavra que a Márcia abriu o culto aqui, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 7. Deus fala assim com a nação de Israel, né? Ele fala assim, ó, se disseres em teu coração, essas nações são maiores do que eu, como poderei despossá-las? Não as temerá, mas te lembrará do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Então, essa preocupação que a Márcia começou falando é verdade. O mundo é muito mais atraente, até porque a nossa natureza é pecado, então as crianças também têm essa natureza de desejo pecaminoso, mas a nossa confiança tem que ser em Deus, não na nossa capacidade, não na nossa força, não nos nossos meios, não é porque tem a TV que agora a gente vai conseguir. O louvor da outra igreja não é melhor do que a nossa, porque aquele louvor é para aquele povo, e o nosso louvor é para o nosso povo, aqueles professores são para aquele povo, os nossos professores são para o nosso povo. Então a gente fala a linguagem que os nossos pequeninos, né, querem ouvir. Então isso é importante a gente ter em mente. Então sempre buscar o melhor de Deus para a ministração daquela aula, mas nunca se preocupar em concorrer com lá fora, seja crente ou não crente, porque não é esse o nosso papel, né? O nosso papel é ministrar com simplicidade e amor, como sempre fizemos, no coração dessas crianças, lembrando tudo que Deus fez nesses 15 anos aí de igreja, né? E alguns de nós têm até muito mais tempo de caminhada do que de igreja. Então, tudo que Deus fez desde o primeiro dia, onde nós começamos a andar com Jesus até hoje, todas as obras maravilhosas de perdão, de misericórdia, de graça, de bênção, de vida, a gente tem que trazer sempre isso à memória quando a gente estiver ministrando para os nossos pequenos. Amém? Vamos orar então, feche seu olho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade única, Deus, que temos de ministrar, ó Deus, no coração dos teus pequeninos, ó Pai. Senhor, a tua palavra nos ensina que nós devemos deixar vir a ti os pequeninos, Deus. E nós aqui, como professores, Deus, queremos ser os facilitadores dessa chegada, Deus. Senhor, não oro só pelos que já estão na igreja, pelos filhos
dos nossos irmãos, mas por aqueles que hão de vir ainda, Deus, que nós sejamos facilitador da tua palavra, Deus, no coração dessas crianças, para que eles possam, quando adulto, reconhecer a ti como único e verdadeiro Senhor e Salvador, ao Senhor Deus como único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Pai, então nos abençoe agora, Deus, nos capacita, Deus, capacita as nossas vidas, nos dá unção, direção, graça, ousadia, sabedoria, Deus, acalma também o coração das crianças, ó Deus, nesse momento de transição, que nós tenhamos, Deus, a liberdade e a sabedoria de agir corretamente em todas as situações, ó Deus. Afasta todo ataque do inimigo, toda mentira do diabo, todo engano, ó Deus, todo erro, toda a sinagoga de Satanás cai por terra em nome de Jesus, Deus. Que teu nome seja glorificado no culto infantil, na ministração, ó Deus, na vida de cada professor, ó Deus, abençoa durante a semana, abençoa toda a vida, Deus, que eles possam ter tempo de preparar a aula, Deus, tira todo embaraço que às vezes prejudica, Deus, abençoa, Senhor, todos, ó Deus, professores do Ministério Infantil, ó Deus, dá força, Deus, dá ânimo, Deus, dá alegria, Senhor, dá coragem, ó Deus, dá sabedoria, Deus. Nós abençoamos a vida dos professores, abençoamos a vida dos alunos, abençoamos a vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida da Ju, da Márcia, Deus, que se dispõe a liderar esse ministério, a coordenar junto com os professores, ó Deus. Use e abençoa a vida deles, ó Deus, para fazer a tua vontade, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e por toda a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Obrigada. cada professor, hein? Vocês são especialíssimos para Deus. Não tenho dúvida disso. Jesus era um mestre, hein? Não se esqueça disso. Né? O Augusto Cury fez um livro e fala assim, Jesus, o maior professor que já existiu. Né? Então, nós só estamos seguindo aqui o exemplo dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos. Eu queria aproveitar que a gente está aqui unidos como professores, falando do Ministério Infantil, para pedir oração, que dia 15 agora foi liberado um requerimento para facilitar a mudança do nome social para menor de 18 anos. Tá muito sério isso, gente. Antes o Ministério Público estava colocando alguns impedimentos, né, embasado e com coisas bem sérias, porque uma criança menor de 18 anos não tem como definir se o menino quer chamar André ou se a menina quer chamar Pedro, né? Então, foi liberado agora, dia 15, facilitando a mudança, a inserção desse nome social no RG. Então, por favor, vamos estar orando intensamente, sabe, para que isso caia. A única cidade que ainda persiste, né, resiste a isso é Pindamonhangaba. As demais regiões todas já aderiram, tá? Então o negócio está bem sério, para que a gente esteja aí orando em nome de Jesus, para que isso caia por terra. Amém. 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 Que tristeza. Mas posso orar agora por isso? Pode, claro. Deus eterno, Pai de amor, nós sabemos, Senhor, o valor que as crianças têm para Ti. Nós temos visto um ataque desumano com as nossas crianças, Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus, que Tu intervenha, Senhor, que Tu possas tirar essa lei, que Tu possas mudar essa situação. O Brasil é Teu, Senhor. Toma o Teu trono neste país, Senhor. Não permite, nós te pedimos, esse ataque com as nossas crianças, Senhor. Dá sabedoria aos governantes, ó Deus, que a Tua vontade seja manifesta em cada decisão, em cada lei, em cada atitude, Senhor. Nós, como Teu povo aqui, nós pedimos, Senhor, e nós desautorizamos a ação de Satanás sobre as nossas crianças, adolescentes e jovens. Nós não permitimos, Senhor, que eles tripudiem sobre eles, ó Deus. A Tua palavra é a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que
escrevas a tua palavra no coraçãozinho deles e usa as nossas vidas, Senhor, para fazer valer os direitos cristãos deles, Senhor. Nós temos sentido uma perseguição terrível, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, nos dá sabedoria, nos capacita, Senhor, nos dá o discernimento daquilo que devemos fazer, daquilo que é correto, Senhor. Sabemos que Satanás é astuto e sutil e muitas vezes nem percebemos os intentos dele nas nossas vidas e na vida das crianças, Senhor. Dá-nos essa sabedoria, esse discernimento, Senhor. Move as águas nesse país, Senhor, não permite que avancem essas ideias sobre troca de nome, ideologia de gênero, Senhor, homossexualismo, enfim, Senhor, que tu possas estabelecer a tua palavra, Senhor, que possamos em um dia breve viver a tua palavra em todas as esferas da nossa vida, Senhor. Podemos ver verdadeiramente as pessoas se dobrando a ti, Senhor, e te obedecendo e obedecendo a tua palavra em todo o tempo, Senhor. É o nosso desejo, é o desejo do teu coração. Guarda as nossas crianças, adolescentes e jovens. Te pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar orando por essas coisas, né? Constantemente.